Fala, meu aluno, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos à nossa terceira aula de estatística, onde nós trabalharemos nessa aula as medidas de posição. Ou seja, são algumas ferramentas da estatística para entendermos melhor o que está acontecendo com os nossos dados. Então utilizaremos ainda a idade dos alunos lá da minha turma de terceiro ano, onde nós temos esses valores aqui, beleza? Bem, primeira medida de posição, você deve estar velho já de calcular esse negócio aqui, é o que a gente chama de média aritmética. Nós podemos representá-la de duas formas. Eu vou acostumar a apresentá-la dessa forma, MA. Mas vários livros didáticos utilizam essa forma aqui também, ó, X barra. Beleza? Então, dentro da sua prova, ele vai falar para você a simbologia que ele vai querer para a média aritmética, tudo bem? Então, nós utilizaremos o MA para representar a média, simplesmente média ou média aritmética, ou então esse X barra. Agora, como calcular a média aritmética? Basta fazer a soma de todos os termos e dividir pela quantidade deles. Acabou. Pedrinho, que fórmula esquisita é essa que você colocou? Bem, quando você vê essa letra grega aqui, essa aqui é a letra grega sigma. Ela representa matematicamente o somatório de várias coisas. Esses termos x equivale a cada dado da nossa questão. Ou seja, equivale ao termo do primeiro ao último. Aqui no caso não temos 10 termos, então nós faremos o somatório, a soma do primeiro termo x1, com o x2, com o x3, até chegar no último, que é o x10, o último termo. E no final das continhas, nós dividimos por quanto? Por 10, que é a quantidade de termos. Então, calculemos a média aritmética daqueles dados ali. Aqui está. Então, para calcular a média aritmética, basta fazer o quê? A soma de todos os termos e dividir pela quantidade. Então, vamos lá, vamos somar essa galera, ó. Tá aqui. Vamos somar essa galera. Então, nós faremos o quê? O 16 não aparece duas vezes? Então, vou ter 16 mais 16. O 17 não aparece 6 vezes? Mais 17, mais 17, mais 17, 6 vezes. Mas, em vez de ficar representando essa soma repetidas vezes, a gente pode ser esperto e multiplicar a frequência pela quantidade de vezes, aliás, pelo dado que está aparecendo aqui para gente. Ou melhor, multiplique o dado pela quantidade de vezes que ele aparece. No caso 16, como ele aparece duas vezes, teremos 16 vezes 2. Mais o 17, ele aparece 6 vezes. Então, nós somaremos com 17 vezes 6. O 18 aparece uma única vez. Então, teremos mais 18 e mais 19. Só para representar, mais 18 vezes 1, mais 19 vezes 1. Só para mantermos esse padrão. Óbvio que você não precisa colocar o vezes 1. Eu só estou colocando aqui para você lembrar que uma forma rápida é multiplicar a frequência pelo dado, fazendo a ideia de soma de todos os termos, beleza? Isso aqui é a mesma coisa que fazer 16 mais 16 mais 17 mais 17 mais 17 mais 17 mais 17 mais 17 mais 18 mais 19. Somamos 10 termos. E no final das contas, o que eu tenho que dividir? Pela quantidade de termos, que é 10. Então, veja que essa quantidade equivale ao número de termos que você está somando. Se você estiver somando 3 termos, divide por 3. Se você está somando 2 termos, divide por 2. Se você está somando 1 milhão de termos, divide por 1 milhão. Ficou claro? Agora, vamos terminar este cálculo aqui. Então, a nossa média aritmética vai ser igual a 16 vezes 2 dá 32. 17 vezes 6 é a mesma coisa que 60 mais 42, 102. Mais 18, mais 19. Pronto. Bem, 102 mais 18, isso é 120. 32 com 19, isso aqui dá pra gente 32 mais 10, 42, 51. 120 mais 51, isso aqui dá pra gente 171. Olha que beleza, né? Então, isso aqui vai ficar tudo isso dividido por 10, onde essa soma equivale a 171, que ao dividir por 10 vai dar quanto? 17,1 anos.
Ou seja, significa então que a média das idades é 17,1 anos. Dá uma vontade desgramada de falar que a média é 17, porque ele aparece várias vezes. Mas não, a média é um pouquinho maior do que esse 17, por causa desse 18 e desse 19 que apresentamos aqui. Beleza? Então é como se todas as pessoas tivessem 17,1 anos, é como se todos esses dados girassem em torno desse valor 17,1. Tudo bem? Então, por exemplo, lembra daquele gráfico de colunas que desenhamos? Se quiséssemos representar por uma única linha aqueles dados, a gente colocaria essa linha onde? No 17,1 anos. Beleza? Se a gente representasse todos eles, 16, 16, 17, 18 e assim vai indo. Beleza? Se a gente quisesse representar termo a termo. Então, aqui está a nossa média, 17,1 anos. Agora, essa ferramenta sozinha não diz muita coisa. A gente precisa buscar mais aqui. Uma delas é a moda. O que seria a moda? Equivale ao termo ou termos com maior frequência. Ou seja, equivale ao camarada que mais aparece, ou os camaradas. Então, neste caso, quem é o dado que mais se apresenta aqui para mim no meu lado direito, no seu lado esquerdo? É o 17, porque ele aparece 6 vezes. Pronto, você acabou de calcular a moda. Pedrinho, você tá de sacanagem comigo? Moda é só isso? Sim, a moda é só isso. É só você destacar o termo que mais aparece. E aqui está ele. Então, a moda equivale a 17 anos. Representaremos a moda por MO. Beleza? Tá claro isso? Isso aqui não é padrão, não. Depende de livro para livro, mas sempre ele vai destacar para você dentro do seu vestibular. Agora, alguns comentários em relação à moda. Vamos dizer que todos eles aparecessem uma vez. Você não teria moda. Afinal, todos aparecem uma única vez. Dizemos que essa sequência é amodal, a de não ter moda. E se todos aparecessem 2 vezes? Ah, Pedro, então todos seriam a moda. Não, porque ninguém apareceu mais vezes. Então não tem moda. Para ter moda, alguém tem que se destacar. Aqui ninguém está se destacando. Agora, e se eu tiver isso daqui? 3 números 2 e 1 número 1. Aí sim você tem moda. A moda equivale a esses 3 termos, porque são os que mais aparecem. Se você tivesse isso aqui, a moda seria 16 e 17, porque são os que mais aparecem. Eles aparecem 2 vezes. Agora, como no meu dado real aqui nós tínhamos 6, então a moda equivale a um único resultado, que é o 17. Fechou? Bem facinho, não é? Agora, terceira e última medida de posição. É o que chamamos de mediana. O que será essa mediana? A mediana, primeiro, para identificá-la, nós precisamos do termo ou termos centrais de uma sequência de dados em rol. O que seria esse rol? É organizar todos os meus termos em ordem crescente. Então você vai pegar todos os seus dados aqui e vai organizá-los em ordem crescente. Perceba que aqui na tabela você já tem essa organização. Mas para visualizar melhor, eu vou escrever este rol aqui. Ó, aqui está o rol. Vamos colocar todos os termos aqui. O 16 aparece 2 vezes. 1, 2. O 17, 6 vezes. Três, 6. O 18 e o 19 uma única vez. Pronto, aqui está. Organizamos a minha sequência em ordem crescente. Beleza? Ficou clara essa ideia? Agora, para você identificar o que chamamos de mediana, a gente vai ter que fazer a contagem dos termos. Se essa contagem for ímpar ou par, vai ser diferente a mediana. Quando a contagem for ímpar, o termo do meio você vai fazer o seguinte. Olha aqui, suponha que você tem 5 termos. Basta somar 1 e dividir por 2. Você já vai ter o termo do meio. Então, olha aqui, 5 termos, soma 1, 6. Divide por 2, 3. Olha aqui, o terceiro termo é o cara que está exatamente ao meio. Ele vai ser a sua mediana. Eu não vou mostrar esse dedo para você não, tá? Relaxa. Agora, se tivéssemos 9 termos, soma 1,
10 divide por 2, 5. Este camarada é o termo que está no meio. Ele vai ser a mediana, percebeu? Então é só somar 1 e dividir por 2. Se você tiver 49 termos, soma 1, 50, divide por 2, o 25º é que vai ser a mediana. Beleza? Agora, se a quantidade é par, o que basta fazer? 4 termos. Divida por 2. Ao dividir por 2, o que você vai ter? Você vai ter que o termo do meio vai ser o segundo e o terceiro. Agora, e se eu tenho 10 termos, que é o caso aqui? Com 10 termos, divide por 2, é o quinto e o sexto. Olha, quinto e sexto termo é que vão ser esses camaradinhas que serão os termos centrais. Se você tem 100 termos, divide por 2, vai ser o 50 e o 51. Agora, o que você vai ter que fazer com esses termos centrais? Vai ter que tirar a média desses termos centrais. Ou seja, como são 2 termos, você soma e divide por 2. Neste caso, vamos lá? Eu tenho 10 termos, não é? Divide por 2. Ao dividir por 2, você vai ter o quinto e sexto termos. Agora, faça a média dos termos centrais. Então, a sua mediana vai ser 17 mais 17 dividido por 2. E esse resultado no final vai dar o próprio 17 anos. Então, isso aqui que equivale à mediana. Perceba que a mediana ela tem um papel muito legal. A mediana ela vai separar os seus dados aqui em uma metade à esquerda e à direita. Ele sempre divide meio a meio. Ó. Quer ver? Ó? Quantidade ímpar, 2 para cá, 2 para cá. Quantidade par, 2 para cá, 2 para cá. Ela sempre vai estar dividindo a sua sequência ao meio. Então, a mediana que estaria aqui, ó, ela deixa 5 termos para trás e 5 termos para frente. Então, veja que agora a gente consegue o quê? Visualizar melhor o comportamento dos meus dados. Apesar da média ser 17,1 anos, nós percebemos que o 17 mesmo assim aparece várias vezes, mas como a média é maior, então significa que há dados que estão acima desse 17, por isso que ele puxou a média aritmética para cima. Agora, se percebermos aqui, a nossa mediana deu 17 anos. Se ele vai deixar metade para trás e metade para frente, então significa que metade dos meus dados equivale a 17 para baixo e metade dos meus dados equivale a 17 para cima, que é para a gente perceber melhor como está sendo distribuído esses dados aqui. Agora, essas medidas de posição ainda não dizem muito sobre a minha sequência. O último camaradinha que estudaremos agora seriam as medidas de dispersão, beleza? Mas só na próxima videoaula. Então valeu, meu amigo, um forte abraço.